Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, obrigada por esse dia maravilhoso, primeiro dia da semana, Senhor, dia em que nós iremos à tua casa, ao teu templo, te louvar, te engrandecer, te agradecer, Senhor, mas não só lá, Senhor, a gente já bota o pé no chão ao acordar, te louvando e te agradecendo, porque recebemos o sopro de vida para mais um dia. E não sei quantos para frente ainda, Senhor, tu que sabes da nossa vida, tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e tu conhece os nossos corações, tu sondas os nossos corações, Senhor. Então, humildemente aqui eu venho a te pedir perdão pelas nossas falhas, sabe? Julgamentos infundados. Às vezes a gente tende a pensar alguma coisa que nem é, sabe? E a gente pede perdão por isso, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que está aqui ao nosso alcance. Meu Deus, que coisa boa. Senhor, que privilégio é termos acesso à tua palavra, ao teu manual de amor, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque em tantas nações, Pai, cristãos estão morrendo, cristãos são perseguidos, cristãos são torturados, Pai. Cristãos vivem e te louvam dentro de cavernas, Pai, escondidos, com luzes apagadas para não serem notados, Pai. E nós temos acesso à tua palavra, e quantas vezes, Pai, quantas vezes negligenciamos, Pai, essa liberdade, quantas vezes esquecemos, Pai, quantas vezes, Pai. E aqui é de uma forma geral, pior ainda, aqueles que têm acesso mesmo, e que, sabe, que trucidam da cruz, trucidam da tua mensagem, trucidam do teu poderio, Senhor. Ó Pai amado, perdão, Senhor. Perdão por aqueles, Pai, que mesmo tendo acesso, não estão nem aí. Perdão, Senhor. Perdão porque eles não sabem o que fazem, como disse Jesus, como disse Estevão, no seu martírio, Senhor. Primeiro cristão, Senhor, a morrer por ti, Senhor. Ó Pai amado, vem nos ensinar, vem nos dizer o que tu queres, Pai, hoje, nesse dia, através da tua palavra. Pai, que o Espírito Santo seja o nosso mestre maior, porque aqui não há ninguém maior nem menor. Somos iguais, Pai, iguaizinhos, porque o mestre aqui é o Espírito Santo, Pai. Então, que ele use quem for proferir a tua palavra, que ele seja com quem for falar algo, Senhor, que não seja, Senhor, para negligenciar ninguém, para atacar ninguém, para julgar ninguém, mas que seja para engrandecer o teu nome. Com sabedoria, com discernimento, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães, dona Lucinha. Ah, feliz Dia das Mães para ti também. Obrigada. Bom ser mãe. Aí é hoje mesmo em Boston? O dia é hoje, minha amada? O Dia das Mães, eu acho que em todo lugar é hoje, porque é o segundo domingo de maio. Não, Então... Portugal não. Portugal é dia... Tanto que eu confundi, a minha filha domingo passado me desejou Feliz Dia das Mães, e eu já desejar Feliz Dia das Mães para o povo, sabe? Também depois, aí uma amiga, graças a Deus, uma amiga disse, amiga, hoje não é Dia das Mães, é no segundo domingo de maio, em alguns países sim, Moçambique, Portugal, e alguns países é o primeiro domingo, mas hoje é o nosso dia aqui. Aqui também é. Né? Uau, não sabia não, eu achava que o Dia das Mães era internacional. Não. Uau! Poucos países, mas poucos é dia primeiro. E a senhora tá linda, eu gosto de roupa assim, com as bolinhas. Eu sou apaixonada. Eu também tenho um bocadinho de roupinha de bolinha. Eu acho lindo. Obrigada, Ruth. Obrigada. Beijo para vocês, amigo. Obrigado.
É a partir do 14, Fábio, hoje? A partir do 14. Isso Uhum. mesmo. É. Quer ler pra gente, meu Lucinha? Posso ler até o 30, Mário? Ô, Fábio. É, lê com a Ruth também, hoje que a Ruth está com a câmera aberta. Hum. É o que? Lucas 4? É. Lê a senhora até o 19 e a do Ruth lê do 20 ao 30. Tá bom. Ah, tá certo. Tá bom. Jesus volta para a Galiléia e principia a sua missão. O título que tem aqui na minha versão. 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. É contigo, Ruth, né? O E 20. e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Aí a Ruth continua do 20, né? Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graças que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citaram esse provérbio: Médico, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no templo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sera- Serepta, Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual foram construída a cidade, a fim de atirar o precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Desculpa aí, tá um pouquinho ruim para me ler ainda. Acho que tá um pouco escuro esse óculos, não tá tão bom, mas tá bom. Vou pegar o outro. Tem mais até o 31 ou é até aí o 30? Não, pode ser até aí mesmo. É não. É porque o 31 já fala que Jesus expulsa um espírito imundo. Daí já seria, na minha, seria uma outra parte. Quem quer comentar, seu Marcos, quer comentar alguma coisa nesse trecho?
Não muda isso mais. Tira Hum. isso. Isso, mais um. Aí, travou agora. Ah, esse é Estava melhor. travado aqui. Meus queridos irmãos, é uma palavra interessante, né, de se comentar, porque isso nos serve de lição hoje em dia também. Muitas vezes a pessoa se converte aí com seus 30, 50 anos de idade e passa a ser usado por Deus de forma assim esplêndida. E seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, seus filhos, na sua própria casa, não reconhecem a sua autoridade dada por Deus, não reconhece a nova criatura que existe em você e começa a bater de frente com você e te humilha, né? Escarnece de você. Então é uma situação complicada. A gente pode analisar aqui que Jesus, ele viveu, né, como um cidadão simples desde pequeno até os seus 30 anos de idade, trabalhou como servente, como marceneiro, junto com seu pai José, e aquele povo ali o conhecia como uma pessoa, um ser humano comum qualquer, e de repente ele passa a ser Deus, passa a ser uma pessoa completamente diferente, né? Então, as pessoas começam a bater de frente com ele. Mas ele, com autoridade, ele fala aqui. Aquele povo ali começou a querer humilhar ele, queria até matá-lo, logo de início, né? Então ele foi obrigado a dizer, ó, é verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, e uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam também em Israel no tempo do profeta Eliseu. Ah. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro, né? Então a gente vê que Jesus tinha que bater de frente com eles. Tinha que falar a verdade para eles. Porque muitas vezes a pessoa não acredita, não crê naquilo que Deus tem para mim e para você, aquilo que Deus quer nos dar, e Deus não dá justamente por causa disso, porque existe uma barreira entre as pessoas, né? Existe aquela dúvida, a pessoa não acredita. Então Deus não pôde fazer aqui muitos milagres na terra dele justamente por causa disso, né? E quando eles começaram a insistir, a falar de Jesus, Jesus falou, olha, não foi feito nada aqui, justamente por causa disso, porque vocês não são merecedores, praticamente foi dito isso, né? Vocês colocam em dúvida o poder de Deus. Então está aqui, ó. A gente vê desde o início, vou até ler esse pedacinho novamente que a irmã Lucinha leu, né? A virtude do Espírito Santo voltou Jesus para Galiléia e por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando em Nazaré, você sabe que Nazaré é uma cidadezinha, podemos dizer aqui que era uma das cidades menores ali da região, onde havia muitos pobres, muitas pessoas humildes, né? Não vamos chamar de favela, porque é o que existe aqui no Brasil, né? Mas era um bairro, uma cidade assim muito pequena, onde, onde havia muita gente carente, financeiramente falando, né? E foi ali que ele entrou na sinagoga e foi ler o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a Cheio. pregoar liberdade Ok. aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável Não. do Senhor. Esse. Então aqui estava se cumprindo as escrituras, né?
porque realmente o Filho de Deus, o prometido Messias, havia chegado o seu tempo de se apresentar à humanidade. E ele falou, encerrando o livro e tomando a dar aos ministros, assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, e todos estavam fitados nele. Ficaram assim, né? Fitados, ficaram indignados e começaram a olhar para ele assim de uma forma surpreendente. Mas a gente sabia que era o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que estava sobre ele, a autoridade estava sobre ele naquele momento ali. E alguns começaram a dizer: hoje se cumpriu estas escrituras em nossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da boca dele e diziam: não é este o filho de José? Olha aí, onde entrou a dúvida. Não é este o filho de José? E eles diziam: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos de ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Então, por isso que eu digo, a gente, amados, a gente é transformado, a gente tem um encontro com Jesus, a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador e passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Somos justificados, santificados, justificados por Ele como nova criatura. E passamos a viver a palavra de Deus, passamos a aprender as coisas de Deus e a pregar o Evangelho. Em todo lugar que você vai, Deus te abençoe, Deus é com você, você dá bons conselhos, você fala o melhor para as pessoas, você dá o melhor de si para as pessoas, e as pessoas começam a duvidar de você, começam a pôr a sua personalidade em dúvida, começa a bater de frente, não aceita, eles não querem que você seja diferente, que você seja uma pessoa de boa índole. Parece que eles querem que você continue ali, junto com eles, na perdição, nas coisas erradas. Mas está aqui a prova de que quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando há uma mudança no nosso interior, há um novo nascimento. E esse novo nascimento há um confronto com as pessoas do mundo. Dentro do seu próprio lar, as pessoas não reconhecem você. Começam a jogar o seu passado na sua cara. Falam: porque você fez isso, porque você fazia isso, e agora você quer dar uma de santo. Começa a julgar você. Mas não se incomoda com isso não, amados. Não se incomoda não. Vai em frente. Vai em frente, porque para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Então temos que continuar firme, procurando fazer a vontade do Senhor. Porque vai chegar um dia, a hora, em que eles também vão reconhecer que realmente há uma mudança em nós. Porque nós precisamos realmente mudar. Se nós não mudarmos, se nós não estivermos, amados, nessas condições, se nós não formos percebidos dessa forma pelos outros, Deus não entrou em nós, não houve mudança em nós. Então é necessário que isso aconteça. É necessário que as pessoas olhem para você e vejam que houve uma mudança em você. É necessário que as pessoas batam de frente com você, porque assim nós temos a plena certeza de que é Deus que está em nós, que nós somos diferentes. Amém, amados? Essa oportunidade de vocês para comentar alguma coisa também. Que aqui me fala muito forte sobre posicionamento, sabe? Precisamos estar firmes ali, caminhando firme, nos alimentando o tempo todo, como nós temos feito aqui, né?
diariamente, estar próximo de Cristo o tempo todo, a todo tempo, e nos posicionarmos em relação a isso. Ontem tive um encontro ontem, tem a célula aqui, de quinta-feira, e ontem o pessoal teve uma confraternização, e eu encontrei um irmão que eu não tinha conhecido ainda. Vai ter aquele acampamento que nós fizemos, eu e o James, Legendários, né? Vai ter um semana que vem agora. Oh, E aí eu encontrei um rapaz que vai fazer. Inclusive, eu até convidei ele para entrar no grupo com a gente aí. Hoje ele não entrou. E, e ele vai fazer. E ele falou assim: eu vou nesse acampamento, né? Vou no Legendários. E eu tenho fé, né? Que eu serei curado da minha diabetes. Eu vou ser curado da minha diabetes nesse acampamento. E a gente estava conversando um pouquinho, né? Sobre a mulher do fluxo de sangue, né? E o posicionamento, como ele é importante, né? A gente crê que já aconteceu, né? E Marcos fala isso, né? Creia que já aconteceu, que já recebeste, né? E receberá, né? E posicionamento da fé, né? Como a gente se posiciona? Talvez, eu acho, vou pedir, né? Então, que a gente possa realmente caminhar se posicionando da forma, né, que a palavra nos ensina, né? E aí, sobre posicionamento, tem falado muito forte no meu coração esses últimos meses aí, nos últimos dias, mais intensamente ainda, sobre nos posicionarmos, né? Nos posicionarmos. Ontem estava tendo uma aula, e na hora que eu estava saindo da aula, lá do Carisma, no caminho, parou um carro do meu lado, um jovem, e, bom, a gente sabe, né? O Espírito Santo falou assim para mim, né? Fala para ele que Jesus ama ele. Eu olhei e falei, tô saindo do curso, né? Avivado, né? Coisa da minha cabeça, né? E fala pra ele que Jesus ama ele, né? E o rapaz com o vidro aberto assim. Aí eu olhei pra frente e fiquei quieto. O farol abriu. A hora que o semáforo abriu, o carro dele foi. Na placa do carro dele tava escrito assim, a placa do carro em inglês, né? Tava escrito assim, fale. Em inglês é C, né? S-A-Y, né? Ele foi e tava escrito fale. Aí eu olhei, oh, pai. Aí eu fui atrás do carro, né? Agora eu vou ter que falar, né? não. Fui atrás do carro. Meu GPS mandava eu ir para lá, né? Eu peguei e segui, fui atrás do rapaz, né? Falei, bom, ele vai parar em algum lugar, eu falo para ele, né? Ele andou, 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 andou e não conseguia parar. Acho que depois de um tempão, assim, quase, sei lá, uns 8 minutos assim andando, ele entrou num posto de gasolina. Eu já achei que até que ele tava pensando que eu tava perseguindo ele, né? Os caras estavam me perseguindo, né? Aí ele parei no posto de gasolina, fui lá e, né, falei pra ele, falei, ó, né, dá licença, né? Mas tem uma palavra pra você, né? Que Jesus te ama, né? Jesus te ama e tem coisas maravilhosas na sua vida, né? E aí toquei nele assim, na hora que eu toquei nele assim, ele já vi que ele já começou até meio que esmorecer, assim. Aí dei a palavra, eu voltei pro meu carro e fui embora. E eu tinha um compromisso ontem, né? Eu tinha um compromisso e atrasou meia hora pro meu compromisso, né? Por essa desviada que eu dei do caminho, né? E o aprendizado que eu tive disso é que falta do meu posicionamento no momento correto, né, atrasa o nosso processo, né? Ah, Então, como é importante a gente ter esse discernimento e saber se posicionar e se posicionar no momento certo também, né? Não atrasar, né? Então, a gente ser obediente, né? E fazer, né? E, assim, essa é a lição que eu tirei disso, sabe? A gente se posicionar como cristão, né? Se posicionar como filho de Deus, estar atento, né? Obediente, né? E falar. Fale, né? Fale, né? E se posicione, né? Eu acho que foi um dos aprendizados que eu tirei ontem.
E aqui Jesus vem trazendo justamente sobre isso, né? Sobre posicionamento, né? Ele tinha um ministério para fazer, ele tinha uma missão aqui, ele tinha um objetivo e ele se posicionou, né? Então, mesmo ele tendo que passar por todas as situações aí que o Somário comentou, né? De ser rejeitado na própria casa, no grupo dos próprios irmãos, né? A família. A gente vê até o irmão de Jesus, né? Tiago, só foi acreditar em Jesus depois que ele, né? Passou por tudo, né? Ressuscitou, né? Então, e aí ele foi acreditar em Jesus, né? Então imagina que Jesus sofreu todas essas resistências, né? Quem dera a gente, né? Que estamos aqui nessa caminhada, né? E Jesus com todos os sinais e maravilhas, né? Pouco pôde fazer, só curar, né? Só curou alguns, né? E sofreu todas essas resistências, né? Mas que a gente siga nos posicionando, né? Nos posicionando, né? Fortalecidos na fé, né? Fortalecidos em Cristo. Ontem aconteceu coisas maravilhosas aqui dentro da minha casa também. E às vezes as pessoas elas têm uma resistência, né? De poder ouvir a palavra, de poder discutir sobre o assunto, né? E é maravilhoso quando o Espírito Santo vai quebrando essas incredulidades, vai quebrando essas paredes, né? Porque as pessoas falam assim, mas não, eu até acredito assim, sabe? Eu acho muito bonito, porque Jesus ensina coisas assim maravilhosas realmente sobre amor e tal, mas quem disse que né, Maria casou virgem, né? Assim, ou quem disse que será que Jesus realmente curou aqueles cegos, né? Eu sei que sim, ele ensinou sobre o amor, que é uma coisa maravilhosa que eu consigo enxergar. Será que ele fez tudo isso, né? E aí eu, assim, a palavra que eu tenho sobre isso, assim, é maravilhoso, né? Quando a gente se permite ter esse tipo de questionamentos, buscar, né? Saber por que que as pessoas aqui, mas parece que é um bando de maluco, tudo cego, né? Só segue, só segue. E esse não é porque a gente é maluco, é porque a gente já passou pela fase dos questionamentos, né? Todo mundo teve, né? Fase dos e tem ainda, né? Em alguns momentos, né? Da nossa caminhada, fase do questionamento. Mas chega um momento que esses questionamentos eles já são respondidos ou eles nem fazem mais sentido, né? Você só crê, né? Crê, porque vivenciar o que a gente vivencia aqui na palavra, né? No dia a dia, o que o Espírito Santo faz conosco, porque não é sobre somente sobre o conhecimento, mas sobre o que ele revela a cada um de nós, né? Então, assim, as revelações que a gente vai tendo ao longo da caminhada responde todas essas perguntas, né? Então, aí você já não precisa mais ter dúvida, né? Você só mergulha, né? Só mergulha. E quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente se entrega ao Evangelho, né? Mais vai se confirmando de que tudo isso aqui é verdadeiro realmente, né? Então, o fato de se Maria casou virgem ou não casou virgem já não faz, né? Não é mais uma pergunta, é uma certeza, né? Então, as coisas vão se confirmando de acordo com a gente, com o que a gente com a nossa caminhada, né? Isso é fé, né? É a gente acreditar naquilo que a gente não vê, né? A gente, a gente não é movido pelo que a gente vê, mas pelo que a gente acredita, né? Então, bom, posicionamento. Amém, irmão. Bom dia, seu Jurandir. Bom dia, queridos. A graça e a paz, uma Ruth, a paz, Rapaz, recuperada do acidente. Estamos orando agora para que Deus possa restituir o bem aí, amém, recebo. até do que o que era antes, não é isso? Então, nós não conseguimos discernir os propósitos de Deus no momento em que as coisas acontecem, mas entenderemos depois, né? É, Então, a irmã está bem aqui, está conosco novamente, nos alegra o coração aí e melhoras, viu? amém, obrigada. Uma das coisas que a gente estava conversando até ontem, né, e depois eu estava vendo algumas coisas à noite, né, que eu gosto muito de ouvir alguns pregadores mais velhos, né, o pessoal um pouco mais antigo, né. Eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos, algumas coisas ontem. Na minha juventude eu gostava muito de ouvir o pastor Ernesto Nini, e você vê que
um pouco da história, né? Desses homens aí, de como foi o ministério deles, o que eles passaram, o que eles viveram, porque às vezes a gente aprende mais até com o testemunho deles, porque teologia, né, o pensamento cristão, assim, às vezes cada um de nós tem um pensamento sobre um determinado tópico, né? E às vezes a gente diverge referente a um ponto ou outro, mas nas questões de salvação, né, eu acredito que todos nós, daquela fé salvítica que ele fala, né, ele falou assim, olha, tem muitos homens que têm opinião diferente da minha, eu tinha alguma opinião no começo da minha fé, e depois eu acabei mudando com o tempo, mas uma das coisas que a gente converge, né, 90% acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então, a gente começando a conversa a partir daí, né, diz que se fosse restar só um texto da Bíblia, né, que qual versículo você escolheria para evangelizar, né? A grande maioria fala, ficaria com João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, esse é o ponto principal ali da fé cristã, né? Que Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos vida, e que nem foi comentado aí ontem, foi comentado agora também pelo Mário, pelo Fábio, é que fica difícil para quem morava ali em Nazaré, na localidade, que viu Jesus de criança, que viu a família dele, e mesmo quando o irmão dele, que foi criado na mesma casa, fala assim, pô, mas a Bíblia está escrito que sim, né, o nascimento dele foi um nascimento especial. Mas se o irmão dele, que está ali, tem dúvidas sobre esse assunto, ele não acredita, né? Aí ele sabia que Isabel tinha ficado, né, se alegrado lá, o João Batista no ventre da mãe dele, porque se está escrito no texto, se alguém pesquisou, se alguém verificou, todos os irmãos dentro da casa deviam conhecer essa história, não é isso? Então, mas por alguma razão, às vezes, algumas resistências, elas se levantam realmente ali, principalmente próximo da nossa comunidade ali, mais próxima, né? Mas uma coisa que a gente vê na prática também, né, nas nossas vidas, é que o tempo é o senhor da razão, né? Quando você se mantém num propósito, né? Quando você fica ali dedicado, né, àquela sua fé, dedicado àquela sua crença, você tem um tipo de comportamento, as pessoas elas começam a te reconhecer, né? Pela prática, alguém vai te oferecer uma bebida depois que te conhecem há um certo tempo, você não sabe que ele não bebe. Né? Se você tem o hábito de ir para a igreja todo domingo, num determinado, né, numa frequência, a pessoa fala assim, nós vamos fazer um evento que vai ser de domingo. Mas você não sabe que de domingo a pessoa tem esse compromisso, que a pessoa vai para a igreja. Então, o tempo, né, ele vem a nos auxiliar, né? Porque a nossa perseverança, né, a gente faz da nossa vida uma rotina, a gente cria uma rotina e as pessoas se conhecem essa rotina, né? Elas podem até não questionar o caminho, falar uma coisa ou outra, mas quando elas têm um problema, elas sabem para quem elas ligam para pedir oração, não é isso? Ela fala assim, não, não, liga para a mãe, não, ó, liga para a avó, ó, diz que aconteceu alguma coisa. Ou então, né, a pessoa liga e fala assim, ó, liga pro pai da fulana, pede para ele estar orando que a gente vai fazer uma prova, entendeu? Então, o tempo, né, ele nos ajuda nessas questões a partir do momento que nós tenhamos aí, que nós temos um comportamento que, que vai solidificar, né, aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Então, as pessoas questionavam ali a Jesus, tinha ali os questionadores, tinha, mas algumas pessoas viajavam de longe para tocar nas vestes dele, né? Ele passava por algum caminho ali, o pessoal gritava, tá passando ali, né? O Jesus, não, esse cara pode me dar uma solução, e começava a gritar, talvez ele nem acreditasse tanto, mas era a possibilidade que ele tinha para poder. Falou, cara, não posso perder, né? O não eu já tenho, então bora nessa, né? Então isso é muito real também, né? Da vida cristã, né? Porque o cara pode questionar, falou, pô, isso daqui não estava, né, construindo lá, não estava fazendo alguma coisa, os irmãos dele não estão aqui no meio. Ele fala, então, mas você é prudente. Então, se você der o benefício da dúvida, talvez você seja curado, talvez você alcance graça nessa situação.
E legal também o testemunho do Fábio dizendo, a gente quando vê um filme, a gente vê histórias e tal, quando vê algum texto bíblico, eu, depois de você guardar o texto ali, de uma forma geral, você começa a procurar sutilezas, né? É muito sutil, né? Você pegar e falar assim, pô, tô cheio da graça aqui, eu vou falar alguma coisa, eu não vou. Vou falar, não, acho que é coisa da minha cabeça. Aí o carro passa, você fala a confirmação de que era para eu ter falado ali. Aí o cara fala, imagina que eu vou atrás do carro, já passou, passou. Não, cara, era para eu ter falado de verdade, olha a confirmação do negócio. Aí você fala, aquela hora, o adesivo tá muito tempo e não sei o quê. Mas você achou que pra você era uma confirmação e você foi lá, né? Então eu lembro que eu tive fiquei 9 anos no ministério, depois das situações eu acabei saindo daquele ministério, é um antigo relacionamento com a pessoa, né? Aí, rapaz, só comecei a sonhar com o pastor de lá, isso depois de muitos anos que eu já tinha saído, 15 anos que eu já havia saído do ministério, e tinha aquela convicção, ó, vai lá e diz para ele que vai ficar tudo bem, vai lá e diz para ele, eu falei, rapaz, mas aquela igreja lá tem profetas, aquela igreja lá tem servos do Senhor, aquela igreja lá tem as pessoas que são de confiança, eu já saí dessa igreja tem XPTO de tempo, faz tempo que eu não vou lá e tal, né? Mas aquilo começou a me incomodar tanto, eu fiquei até uns 2 meses, na verdade, para ir lá, até que eu já não suportei mais aquela constância e falei assim, deixa eu ir lá então, vai. Aí fui, né? Fui, cheguei no meio, no começo do culto assim e tal, mas não tive oportunidade de falar com o obreiro. Ele foi, deu abertura no culto, falou algumas coisas e tal. Aí quando ele desceu da tribuna, que outra pessoa, quem ia ministrar o louvor ali e tal, né? Eu encostei nele, coloquei a mão no ombro dele e disse assim, olha, o senhor manda lhe dizer que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Ele virou para mim e falou assim, eu sei do que se trata, eu acredito e eu recebo. Aquilo me deu um impacto, sabe? Eu falei assim, rapaz, né? Não é que funciona mesmo? Aí eu voltei para o meu lugar, depois eu acabei até saindo no meio do culto, eu nem fiquei pro final, em verdade, e depois eu vim saber, ele estava com câncer, e ele estava preocupado, né? Como que as coisas ficariam, a esposa dele também não estava muito bem de saúde, e ia começar a fazer um tratamento, fazer quimioterapia e tal, e poucas pessoas sabiam, na verdade, porque ele não tinha lardeado, né? Eu também não sabia. Eu falei, agora eu vou sair da minha casa para ir lá tocar o nome de alguém lá, um pastor consagrado, uma das pessoas que eu mais respeito ministerialmente e tal, para dizer que vai ficar tudo bem a troco de nada, né? Então, a troco de nada para nós, mas para Deus nunca é a troco de nada, né? Deus tem os seus propósitos, né? Você cavalga lá não sei quanto tempo lá, né, no passado para levar uma correspondência, sabe lá o que está escrito lá dentro, né? Só que interessa para quem recebe, só interessa para quem manda, né? A gente é só o entregador, o mensageiro, sei lá. Então é muito importante essa coisa de nós nos reconhecermos como mensageiros do Senhor de alguma forma, né? E, em verdade é o que nós somos mesmo, né? Mensageiros do Senhor, né? Instrumentos dele para que alguma coisa aconteça. E à medida que nós nos mantenhamos fiéis aí ao nosso chamado, nós mantenhamos fiéis aí às coisas, é, as pessoas já reconhecem isso de forma natural. E isso vai ficando mais fácil, né? Vai ficando com o tempo, vai ficando mais tranquilo. Amém? Gostaria de deixar aqui uma palavra para vocês, aproveitar a oportunidade aqui. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, para você refletir, tá, Samuel? E vocês, meninas, aniversário hoje das mulheres, né? Dia delas, né? Os parabéns para elas. Né? Parabéns, verdade. Bem Forte lembrado. abraço, né? Com glória. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim
entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis e sejam capazes de também ensinarem aos outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que aconselhou para ser soldado. E se um homem também luta pelo domínio, não é coroado se não lutar legalmente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que diz, porque o Senhor te dará entendimento em todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendente de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Paulo falando. Pelo que sofro dificuldades como mediador e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, sofro todas as coisas por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta é uma palavra fiel, e se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos também, reinaremos com ele. E se o negarmos, ele também nos negará. E se não crermos, ainda assim, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Amém, amados? Medita nessa palavra de 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 ao 12, que vai te ajudar muito no dia a dia. Procura te apresentar. Olha só, essa palavra que chamou. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, íntegro, repartindo a palavra da verdade. Que nós possamos ter conhecimento da verdade, amados, que nós possamos ter a certeza de tudo aquilo que nós estamos passando aos nossos irmãos, que nós não temos vergonha de falar, como o próprio Jurandir aí falou agora, que ficou aí quase doido para levar o recado de Deus, pessoas levam. Como o Fábio, sentiu no coração de falar, Fábio, fala, pode falar. Quando eu estava sentado no trem, assim, tinha uma pessoa do meu lado, assim, e me veio uma palavra no meu coração, assim, na minha mente, que eu te falava uma coisa para ela. Por que me diz, Senhor, o Senhor não faz o que eu vos mando? Como é que eu vou falar uma coisa dessa para uma pessoa que eu nunca vi? Sentou do meu lado e veio aquele negócio da minha mente, ó, fala para ela aqui, ó. Fala para essa pessoa aqui do meu lado. Por que me diz, Senhor, o Senhor não faz o que eu vos mando? Olha só. Aquilo ficou assim na minha mente. Eu, meu Deus do céu. Aí eu cheguei, olhei para a moça assim, falei assim, senhor, Deus está mandando te dizer. Por que me diz, Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Nossa, as lágrimas começaram a sair dos olhos da moça, do nada. Não sei por quê, eu tive que falar para ela, mas ela sabia o porquê. Então, amados, muitas vezes o Espírito Santo de Deus usa você para falar uma palavra para a pessoa. Você tem que deixar ser usado. Você tem que ser ousado para ser usado. É por isso que Deus fala que nós temos que ser uma ferramenta afiada. Estarmos com a palavra de Deus na nossa mente. Nós podemos falar. Porque a palavra de Deus, ela quando ela chega na pessoa, meu, não tem como a pessoa não sentir nada. A carne treme, a carne balança.
Que é forte a palavra de Deus. A palavra de Deus é forte, é fortaleza. É aquilo que nós lemos ali, seu Fábio, em Provérbios capítulo 8. A palavra de Deus é forte, a sabedoria é forte, é forte. A palavra levanta o pobre do pó. É tremendo, é tremendo. Amém? Eu tava com o Lucas, né? Nosso querido Lucas. E a esposa dele, a minha esposa, né? Meu filho. E esse evento na casa do irmão. E foi muito gostoso. A gente teve um bate-papo, foi muito bom, assim. E a gente tava conversando algo que logo em seguida aconteceu algo relacionado àquilo que a gente tava falando, que era sobre. O dia nós trouxemos esse assunto, a dona Lucinha falou isso também, né? Sobre o que tem ocorrido muito hoje, principalmente com a internet, de ficar falando mal de um pastor, ficar falando mal de uma igreja, né? E aí assim, a gente estava, né, falando sobre essas questões, né? Que foi importante a gente se policiar em relação a isso para não envergonhar o evangelho, né? Porque as pessoas que estão de fora falam assim, eles mesmos estão brigando entre eles querem que eu, né, vou entrar nessa, né, mais um para brigar, né? Então, onde tem Deus nisso tudo, né? E, e a gente estava falando sobre essa questão, sobre quão importante a gente poder, né, ter esse discernimento, né? A forma de lidar com as coisas de Deus, né? E aí, logo depois, a gente se juntou num grupo ali que estava falando sobre o irmão que ia fazer o Legendários. E aí, teve até um comentário dos irmãos, né? Falou, eles estavam falando que tinha um pessoal falando que isso aí é para arrecadar dinheiro, né? Um trabalho de arrecadação de dinheiro, tal, né? E aí o irmão que ia falar, falou, realmente, as pessoas até falam isso daí, né? Mas o que é que você que está falando isso está fazendo, né, para trazer as pessoas para o reino de Deus, né? Quanto você está fazendo, né? Porque assim, as pessoas ficam falando do mal do trabalho, né, do ministério do outro, mas o cara não faz nada, ele só critica os outros, né? Ele mesmo não faz nada, ele só fica esperando, né? E aí até perguntei quanto que era o valor lá, eles falaram, eu falei, cara, vocês vão passar por tantas experiências que você vai falar, nossa, ficou barato, porque assim, vocês vão ver tanta coisa lá dentro, e não só ver coisa, tem a questão espiritual, que é infinitamente, né? Não dá para dimensionar o valor, né? Mas tem experiências também materiais, tem todo um zelo, todo um cuidado. Então, assim, não fala, né? Não fala sem conhecer. O negócio é muito mais profundo, né? Tem muitos milagres ali dentro, né? Muita cura, né? Muita gente que realmente é transformado. Muito pai de família que tem problema com alcoolismo, por exemplo, que sai curado, né? Você tem muita gente que tem problema com prostituição, que sai curado. Você tem muita gente que tem problema com pornografia, que sai curado. Tem gente que não consegue lidar com os problemas, né, emocionais e sai curado. Então, assim, não fala besteira, né? E até teve um outro irmão lá que acabou meio que, de certa forma, né, sem perceber, desdenhando um pouquinho. Isso aí é só mais. Para quem é crente já há mais de 30 anos, isso aí a gente já conhece. Isso aí é mais um evento, não sei o que, aquele evento lá que. Né, e aí eu falei, só a gente precisa só prestar atenção, porque são justamente esses. Em 20, 30 anos de caminhada que às vezes está precisando disso daí. Porque tá cheio, o que mais tem. Esse é os crentes de 20, 30 anos, tudo morno na fé. Né? O cara só vai na igreja por obrigação, ele não vai lá porque ele, né, precisa, porque ele quer se entregar, né? Aquele cara que tá morto, ele tá andando de lado, né? Então é esse cara que precisa realmente do tranco também, né? Então, assim, quando a gente fala que isso aí é só mais um evento, às vezes a gente tá sendo pedra de tropeço na vida de um cara que precisa de um negócio disso, e a gente tira o cara da caminhada. Então o cara tava indo lá para o encontro a Cristo, né? E você fala pro cara, meu, não vai não. Pô, mas você é o pastor da igreja, você tá falando pro cara não ir. Então, assim, como né, o cuidado que a gente tem que ter, né? Em relação às coisas de Deus, né? Como se posicionar em relação a isso, porque às vezes, sem perceber, a gente pode virar pedra de tropeço na vida de alguém, mesmo a gente aqui, ó, tá aqui se alimentando todos os dias, às vezes uma palavra, né, no momento errado, tira a pessoa da graça dela, né? Então, algo que realmente, bom, pra gente refletir aí.
É uma das coisas que chama muita atenção, e eu já passei por isso, e o Mário, eu tenho certeza que também já, porque nós tivemos uma situação juntos, né, dessa, é você querer diminuir o trabalho do outro, ou porque não é da sua igreja, ou porque não é da mesma fé que você. E isso a gente não deve fazer, né? Porque você veja, por exemplo, as pessoas que têm uma fé espírita ou kardecista ou de uma outra linhagem dessa, eles acreditam, por exemplo, que eles vão ser evoluídos pelas obras, né? Então, muitos deles produzem muitas obras porque faz parte da doutrina deles. Só que quem não faz obra, aquilo lá não é de Deus, aquilo ali não é do fulano, aquilo lá não é do Beltrano. Só que é o seguinte, a pessoa tem um asilo, a pessoa tem uma creche, a pessoa tem lá um corpo médico, a pessoa. E quem está na necessidade, ela necessita ser atendida, cara. A gente vive nesse mundo aqui, nesse mundo você tem necessidade, tem crianças que estão padecendo necessidade, né? Então, há de se saber separar uma coisa de outra, né? Então, muitas vezes, né, eu tive uma situação, teve uma situação aí no mundo de pandemia, e o prefeito da cidade de Aparecida do Norte, ele foi na televisão falando, pessoal, a cidade aqui, ela vive substancialmente da fé. É isso, a Aparecida do Norte vive da basílica, lá, do comércio e tal, não sei o quê, religioso. E por não poder ter cultos, por não poder ter movimentação na cidade, as pessoas estão padecendo necessidades. O comércio não pode abrir e nós estamos aqui com a prefeitura com uma dificuldade porque existem alguns moradores que trabalham ali com arte, né, e tal, e o governo não está nos ajudando muito, né, nesse quesito. E então a nossa prefeitura abriu aqui um endereço eletrônico aqui, quem puder ir ajudar a fazer o depósito, vai ser basicamente para comprar cestas básicas para os moradores da cidade e tal. Aí um repórter, né, chegou para ele e falou assim: mas a Basílica é a segunda maior do mundo, eles não podem ajudar vocês nessa questão da cidade aí e tal, não sei o quê, né? Aí o prefeito pegou e falou assim: olha, eu sou um dos diáconos da congregação. A Basílica, ela tem o, os órgãos, né? Tem as coisas que eles já ajudam, então tem lá as suas dificuldades também, mas eles ajudam sim. É que a nossa necessidade, ela é maior do que essa, entendeu? E tal, ele falou, até chorou, cara, né? Na hora que ele estava falando lá, eu falei, caramba, o prefeito da cidade chorando por uma necessidade da cidade, né, você vê? E aí, eu comentei com um amigo nosso lá, que é bastante católico, assim, né, daquele que, perguntei se ele tinha visto a reportagem, ele falou, não, cara, eu não vi e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, mas você vai ajudar? Eu falei, na verdade, dentro da minha possibilidade, eu já fiz até uma transferência, fiz um depósito e tal. Ele falou assim, mas ele me conhecia, né? Mas ele perguntou mais no sentido de, né? Ficou surpreso e tal, mas, né? Ele falou, mas eles são católicos, é uma igreja católica, né? E é uma cidade católica. Eu olhei para ele e falei assim, olha, fome não tem religião, certo? Então, existem questões sociais que não entram nessas questões de fé. Então, você não vai levar uma cesta básica para uma pessoa porque ela é de uma outra religião. Você não vai ajudar um orfanato porque a pessoa é de uma outra religião. É claro que a Bíblia fala que primeiro os domésticos da fé, ou da congregação que você está frequentando, ou da sua família ali e tal, mas não quer dizer que você não possa ajudar ou ser ajudado, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão também, né? De não ser assim tão contentador, né? Content, como é que se fala? Você fica discutindo por tudo, você quer dizer fazer contenda por tudo. Aí o meu irmãozinho falou assim, mas aquela instituição lá era de uma denominação, sei lá, espírita, ou é de uma outra religião e tal. Falei assim, beleza, me diz qual é o orfanato que a sua igreja tem, que a sua denominação tem, qual asilo que a sua denominação tem, que a gente vai recolher para eles. Falou, não, minha denominação não tem. Eu falei, e os velhinhos da cidade, e as pessoas necessitadas, e as pessoas órfãs, e as pessoas e tal? Quem que está cuidando? Não, tem os outros, tem lá algumas coisas e tal, mas... Falei, então, tá vendo como que é a situação? Então,
a gente tem que refletir um pouco melhor sobre essas questões, na minha opinião, entendeu? Porque a necessidade, ela não tem religião. E Bom, também, e e também, também tem um versículo que fala assim lá, assim como o homem pensa, assim ele é. Então, você pensa que aquela religião lá você não devia ajudar, se você ajudar nem vai fazer efeito. Então, é como está no seu coração. Deus age como você crê. Se você crê que você está ajudando e vai fazer diferença, você vai ajudar e vai fazer diferença. Se você não crê que você não está ajudando, que você está fazendo só para o homem, não vai fazer diferença. A gente vai encontrar todo tipo, né? Os que crê, que faz e recebe a bênção e é abençoado porque creu, porque é assim que crê, e os que não, que faz só por fazer, para estar na mídia, para mostrar. E esse sentido aí, igual o senhor falou, é, nem deveríamos saber quando alguém está ajudando alguém. Deveríamos fazer sem mesmo ter que ficar dizendo, ter mostrando ou falando. Isso deveria ser feito porque é nossa obrigação ajudar o próximo, ajudar quem tem necessidade. Igual o senhor falou, primeiro os de casa, depois os de fora. Isso é para nós mesmos que Deus manda, que Deus fala, né? E se a gente fizer, é para o nosso próprio crescimento. E no caso, igual o Fábio falou do amigo dele lá, dos outros ficarem falando, eles não sabem a cura desse homem que falou que vai receber lá. Eu acredito que ele vai receber, porque ele já crê, já está dentro da mente dele que ele vai ganhar lá. Então lá ele vai ganhar, porque ele acredita que lá tem algo especial para ele e ele vai ter. Não importa onde você vai, mas importa a sua mente, o que você crê. Porque a Bíblia não mente, ela fala assim como você crê, assim como você vê o que Deus tem para você, assim é. Então, se eu vejo que Deus é um Deus maravilhoso para mim, assim Ele é. Que Ele é um Deus cuidador para mim, assim Ele é. Se eu deixar de crer nisso, vai ser diferente a minha vida. É a mesma coisa que no templo. As pessoas viam Jesus, quando ele foi criança, pequeno, sendo um carpinteiro. Eles não viam eles como um salvador, como um rabino. Aí ele chega lá no centro, lá no templo, e quer ser um rabino, para quem viu ele o tempo todo sendo um carpinteiro, não essa pessoa espiritual, não essa pessoa que faria o milagre. Eles não vão crer, é o que estava na mente deles, não era o que Jesus era, né? Então é assim, eu acredito assim. É isso aí, menina. É isso aí. Eu quando eu tinha loja aqui em Diadema, de máquina de costura, eu ajudei muitos anos a Legião da Boa Vontade. Eu era um cooperador com eles lá. Nada a ver. Mesmo sendo crente, qual o problema de você cooperar com as pessoas que estão precisando, né? Graças a Deus eu tinha essa mente, viu? Graças a Deus. Nunca fiz exceção de pessoas, não, de religião. Qualquer um que precisar de mim, qualquer um, seja quem for, eu tenho o maior prazer de procurar ajudar, porque Deus é comigo. E Deus não faz exceção de pessoas. E nós, como cristãos, nós temos que ver assim. Temos que ver assim. Nós não sabemos, amar. A mão que é estendida para nós não sabemos. Todo aquele que pede tem que receber. A palavra de Deus tem que se cumprir na nossa vida. Pedir e dar-se-vos-á. Não importa. Religião é apenas uma instituição. A verdadeira religião está dentro de você, está dentro de nós. É Jesus Cristo. E Ele ama a todos igualmente. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós não sabemos quem vai estar lá no dia. Portanto, vamos ajudar, seja quem for. Se você puder, contribua. Contribua. Deus se agrada disso. Amém?
Amém. Oi, gente. Eu tinha saído, fui pegar agora. Não sei se dá para vocês verem aí, dá? Dá para Tá ver? filmando. Tá. No teto. Pronto. O meu filho, Fábio, que mora aí, pertinho de você, que mandou. Então, assim, gente, eu peguei já o final e eu quero. Hoje é dia de. Sei lá, é dia de tanta gratidão, e como o seu Jurandir falou, não existe barreiras para a fé, não existe barreiras para a caridade, não existe barreiras para o amor. E quem quiser professar suas religiões, que professem, cada um tem o livre-arbítrio. E se a gente acha que A, B, C ou D está errado, mas não compete a gente, né? Compete a ele, julgar ele é que sonda corações. Eu creio que a gente vai ter tanta surpresa, sabe? No final das contas, quando a gente chegar no grande dia, ou no grande dia que seja o nosso grande dia. Eu estou falando até de forma individual com o Senhor, então a gente vai ter muita surpresa. A gente vai se surpreender conosco. Meu Deus, eu estou aqui? Eu Ô, consegui chegar? Meu Deus, eu estou aqui? Mas é amor de Jesus. É por amor, né? O amor dele por nós, que é tão grande, que ele passa por cima dessas coisinhas. Basta crer nele, basta crer nele. Então, assim, para o amor não existe barreiras. E, Fábio, com relação aos toques do Espírito, você obedeceu. Mas eu, no começo da minha fé, eu tive um toque desses e desobedeci. E chorei o dia quase todo pela minha desobediência, que eu não. Eu estava no ônibus quando ia uma moça sentada aqui, eu ia para o trabalho, a moça sentada aqui, do meu lado, lendo a Bíblia. E o Espírito Santo me tocou e disse: mande ela ler Isaías 45:20. Isaías 45:20. Nada sabes que confio em imagem de escultura e segue a um Deus que não pode salvar, é mais ou menos assim. Disse: não, isso deve ser coisa da minha mente, porque a moça lendo a Bíblia, eu vi com um negócio desse, eu já sabia o que era o versículo. E me levantei, dei sinal para descer. Quando eu olho, eu já em pé, assim, o ônibus cheio, eu olho para trás, a moça com uma foto bem grande lá não, de outra, sabe, de outra coisa. Então, assim, eu disse, meu Deus, aí não dava mais tempo de voltar e dizer. Quando eu chego na empresa onde eu trabalhava, quase me acabo de chorar, meu chefe chegou e disse: Lucinho, o que é isso? Eu digo: eu desobedeci a Deus, eu desobedeci a Deus, ele mandou fazer isso e eu não fiz. Então, assim, doravante, aquilo foi um aprendizado para mim. Nunca mais eu perco essa oportunidade. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu perdi a oportunidade, aliás, nunca mais perdi. Até uma vez eu já contei aqui para vocês, eu escovando meus dentes, dei R$ 100 para a Ilha. R$ 100. Pronto, tinha R$ 50 na carteira. 9h30 ela ligou para mim, era uma colega de trabalho. Lucinha, tem R$ 100 que me empresta? Eu digo: tem. Eu só tinha 50 na carteira. Eu pedi os outros 50 emprestado a uma colega para eu pagar na hora do almoço e ao banco e retirar, porque na carteira só tinha 50 e assim eu dei. Ele só disse: não é empréstimo, é uma dádiva, porque foi o senhor que mandou, ela quase acaba de chorar. Então, são oportunidades, né? Que a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar. Quando Deus se Verdade. aproveita da gente, a gente tem que se aproveitar dele também e fazer o que ele está mandando, né, Jurandir? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu louvo a vida do Fábio. Eu já botei aí no chat, não sei se vocês viram. Eu disse: louvado seja Deus, Fábio, pela sua vida, porque você é um instrumento de Deus poderoso, como seu Jurandir, como seu Mário, como Dona Ruth, como Ruth, né? Dona não, Ruth, como todos, né? Como todos nós que um dia fomos chamados por Jesus e dissemos sim, né? Então esse sim que nós dizemos para ele é o que nós temos que dizer ao próximo, cada vez que for necessário, sempre que necessário. Agora, às vezes é necessário calar. A gente tem que saber essa hora de falar e a hora de calar. A hora de pedir sabedoria e discernimento. É o que a gente tem que pedir toda hora a Deus, né, gente? Pois é. Pronto. Dona Veja a Lucinha, placa do carro, né? Fale, né? sinta-se Aí vai abraçada vir por ali mim aí, viu, o Dona Kali, né? Lucinha? Sinta-se abraçada por mim aí, Dona Lucinha. Sinta-se abraçada aí, Dona Ruth.
pelo Dia das Mães, viu? Um forte abraço. Sem Obrigada, Márcio. palavras, sem Obrigada. palavras. Fábio, foi tão de Deus que quando tu contaste a experiência, a lágrimazinha desceu aqui. Esse é Espírito Santo. É a mesma coisa quando as pessoas estão indo lá à frente, dizer, eu quero Jesus, eu quero, e dá aquela comoção na gente, né? A lágrima É. desce, sabe? Porque ali é uma ação do Espírito Santo, não é ação do pastor, não é ação da Lucinha que convidou alguém para ir, do Jurandir, do Mário, da Ruth, do Fábio, não. Ali é a pura ação do Espírito Santo. Por isso que a gente se comove tanto. Um das lágrimas. Eu sou assim. Não sei vocês, mas eu sou assim. Oh, glória. Eu, quando vejo o pecador se arrepender, eu choro. Pois é. Eu choro de alegria, porque é algo gostoso você ver uma pessoa se apresentar diante de Deus. É muito bom, Aí, é muito bom. como o senhor Jurandir falou aí, muito, muito bonito o senhor Jurandir você ter colocado essa questão e importante também, né? Que a própria palavra fala para a gente não fazer acepção de pessoas, né? Não fazer separação, né? E aí a gente conseguir enxergar realmente com profundidade o que é que está sendo feito ali naquela obra, né? Se aquilo está ajudando vidas, está ajudando crianças, está ajudando idosos, está ajudando viúvas, então não vira as costas porque ele é diferente de você, né? Jesus ama a todos, né? Jesus ama a todos. E a gente virar as costas só porque o ministério daquela pessoa não está alinhado com o nosso, né? É deixar de fazer o papel que Jesus nos ensinou aqui, né? Que é amar ao próximo, né? Como a ti mesmo, né? E esse ato de amor, né? Como o senhor fez ali com o seu amigo ali, que era uma outra igreja, né? Com certeza o senhor colocou uma brasa quente na cabeça dele ali e falou, rapaz, como assim? Se o Jurandir, que, né, é pastor ali, evangélico e tal, ele tá ali contribuindo com a causa ali, né? Da igreja católica ali. Deve ter ficado um bom tempo ali pensando sobre isso e com certeza isso tocou, né, o coração dele. Né? E sabe que tem algumas coisas que, assim, eu já vi algumas discussões, a gente fala da sutileza, né? Às vezes tem coisas que são sutis e tem coisas que não são tão sutis. Um camarada estava falando sobre religião e tal, e defendendo a bandeira da igreja dele, porque só determinadas igrejas que salvam, e não é todo mundo, a pessoa é, é primo, não é irmão. No Brasil tem umas duas igrejas que o pessoal fala assim, aquele é primo, não é irmão não. E, assim, e não, camarada pregando e falando de outras denominações, aí eu falo assim, onde já se viu, rapaz, o cara é de outra religião e tal, não sei o quê, falou. Aí o rapaz que não tinha nada a ver com a igreja, nada a ver com religião, ele não tinha nada, né, e tal, tava ouvindo a conversa, tava ali só participando no meio ali, né, como ouvinte e tal. Aí o rapaz falando, né, depois que ele acabou a ilustração dele ali, que ele acabou a explanação, que ele falou assim, porra, coroei a explanação e coloquei a cereja do bolo aqui, né, e pá, e tá. Aí o menino olhou assim no meio de todo mundo, e todo mundo, mais da turma do deixa disso, né, muitos discordavam do que ele falou, mas não queria arrumar confusão, né, não queria arrumar briga e tal. Mas o menino, na inocência dele, né, ou nem tanto, virou pra ele e falou assim, desculpa, eu só não entendi uma coisa. Ele falou assim, você falou contra a religião, falou que não prestava, que não era isso, que não era aquilo, que não era aquilo, mas Jesus não era judeu? Tanto de religião quanto de bem. Mano, fez um vácuo no bagulho, rapaz. Sabe, que parece que bateu um meteoro, assim, fez uma cratera. Aí eu falei, bicho, agora chupa essa manga aí. Aí o cara falou, e tal. Eu falei, não entendo nada disso, assim, mas eu fiquei com a dúvida. Então, assim, cara, ama o próximo como a ti mesmo, faz a obra do Senhor, se dedica, né? Porque em algum momento te ouve que quem inventou a cristandade foi Paulo. Então, mano, só vai, só faz, compra o teu ID, deixa as pessoas darem o nome que tiverem que dar e respeita a fé e o tempo dos outros, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? A gente só joga a semente, né? Jurandir, você é pastor? Eu exerci o ministério pastoral por alguns anos, sim. Atualmente não estou exercendo, mas exerci o Mas ministério é pastoral. É porque eu tenho que lhe chamar de pastor Jurandir. Eu gosto de honrar quem. Eu gosto de. Fundo, tá? Mas assim,
A irmandade é o que é, porque às vezes o termo às vezes separa, né? Distancia, né? Um pouco. Unidade. Trovão à É isso aí. vista, trovão aos ouvidos. Trovejando aqui. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, da honra toda a glória a Ti, Pai, te glorificando, te honrando, Senhor Jesus, ô Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, pelos ensinamentos, Pai, obrigado por tudo da revelação, Pai, por tudo que o Senhor traz aos nossos olhos, Senhor, aos nossos corações, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela vida, Pai, obrigado pelo ar que respiramos, Pai, obrigado pelo dia de hoje, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, todas as mães, Pai, abençoe, Pai, a Dona Ruth, Dona Lucinha, Senhor, Dona Marineide, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, todas as mães do nosso grupo, Pai, as mães que não estão no nosso grupo, Pai, a minha mãe, Senhor, cada uma delas, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, obrigado pela graça, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, pela vida, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos revelando, Pai, nos fortalecendo, fortalecendo nossa fé, Pai, protegendo cada um de nós, Pai, protegendo as pessoas que a gente ama, Senhor, os nossos amigos, nossos irmãos, Pai, cuidando das pessoas, Pai, cuidando das pessoas enfermas, das pessoas em necessidade, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, trazendo revelação para os nossos corações, Pai, que a gente tenha mais entendimento cada vez mais, Pai, de quem é o nosso próximo, Senhor, do seu propósito aqui para a gente, Senhor. Que nós possamos, Pai, cada vez mais, Pai, nos posicionarmos, Pai, termos coragem, Senhor. Temos coragem, Pai, para lidar com a verdade, Senhor. Temos a atitude correta, Pai, a atitude certa, Pai, para seguirmos aquilo que o Senhor nos pede, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada ministério, Senhor. Obrigado, Pai, por cada mover, Pai. Por todas as ações, Pai, que temos nesse mundo, Pai. São portas, Pai, que trazem pessoas para o seu reino, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que os jovens têm, Senhor. Obrigado pela oportunidade que as crianças têm, Pai. Obrigado, Pai, por cada pastor, Pai, por cada pessoa, Pai, que tem a coragem de se posicionar, Pai, para Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja sua, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Pai. Obrigado pela vida da Ruth, Senhor. Pelo livramento que o Senhor deu para ela essa semana, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor. Obrigado, Pai, por tratar dela, Senhor. Cuidar da saúde dela, Pai. Parte emocional dela, espiritual, física, Senhor. Obrigado pela vida da Dona Lucinha, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os ensinamentos, por tudo que o Senhor tem colocado na vida dela, Senhor. Obrigado, Pai, por permitir, Pai, que ela derrame, Pai, sobre nós, Pai, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, Pai. O mesmo pela vida do irmão Jurandir, Senhor. Obrigado pela vida dele, Senhor. Que o Senhor continue abençoando os filhos, as filhas dele, Senhor. Continue abençoando a casa dele, Senhor. Esse homem de sabedoria, Senhor, de tanto conhecimento, Senhor, que o Senhor lhe guiou, Pai, ele durante a vida dele, Senhor, que hoje ele tem oportunidade, Pai, de compartilhar conosco todos os ensinamentos, Senhor. A vida de seu Mário, Senhor, que o Senhor continue, Pai, abençoando a casa dele, Senhor. Que hoje seja um dia de festa, Senhor, que a paz esteja lá, Pai, a paz, que sua paz esteja presente na casa dele, Pai. Os corações sejam movidos, Pai. Que a sua palavra, Pai, continue entrando profundamente, fazendo mover, Pai, sobre a família dele, Senhor. Obrigado, Pai, que aquilo ali, Pai, seja um ambiente de luz hoje, Pai, que seja um ambiente maravilhoso, Senhor, de comunhão familiar, Senhor, onde as pessoas possam sentir a sua presença, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por todos nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor, nos prostramos a Ti, Pai, obrigado pelo nosso dia, abençoe todas as mães, Senhor, que esse seja um dia, Pai, que possa tocar o coração dos filhos, Pai, que eles possam estar, Pai, com o coração prostrado a Ti, Senhor, reconhecendo a grandeza que é, Pai, ter uma mãe, Senhor, que cuidou da gente, Pai, que tem cuidado da gente durante toda a nossa vida, Pai. Mesmo que a gente, Pai, às vezes, tem muita dificuldade, Pai, de reconhecer e de enxergar, Pai. Mas que hoje seja um dia de oportunidade, Pai, para nós reconhecermos, Pai, a grandeza que o Senhor Pai, e o Senhor nos deu, Pai, que é ter uma mãe, Senhor, para cuidar de cada um de nós, Senhor. E conforte o coração, Pai, das pessoas que hoje não têm a mamãe, Pai, presente, Senhor. Conforte o coração de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.